Olá, pessoa amável da internet. Prazer, eu me chamo Thiago e hoje eu vim tentar resolver um mistério. Já se perguntou de onde vem o seu cansaço? Não só o físico, mas principalmente o mental. Eu não sei se vocês vão se identificar, mas de um tempo pra cá eu tenho notado que eu tenho dificuldades de ficar sozinho com os meus próprios pensamentos. É quase como se eu precisasse estar ocupado para me sentir bem, seja trabalhando ou principalmente procrastinando. E boa parte do tempo é como se eu estivesse ou cansado ou fugindo de mim mesmo. Pensando nisso, eu comecei a pesquisar sobre o impacto que a vida moderna tem sobre a nossa cabeça e como isso pode levar a sentimentos tipo solidão, niilismo e vazio existencial. É interessante porque, sem querer, eu acabei encontrando uma teoria que explica tudo, inclusive de onde vem a nossa angústia, levando em conta a teoria da evolução. Hoje eu quero mostrar isso para vocês. Antes, porém, eu preciso contar uma história. A história de como você, um simples primata cabeçudo, se tornou a criatura mais poderosa desse planeta. Era uma vez um macaco com ansiedade que sabia desenhar. Um dia ele chamou seus amigos macacos e disse: "Olha só, pessoal, eu sei desenhar." E aí um deles respondeu: "Peraí, você também sabe falar." E nisso eles concluíram: "Hip hip ho, a nossa espécie consegue se comunicar." Assim nasceu a linguagem e o universo ganhou significado. Coisas que por bilhões de anos eram somente coisas, passaram a ser categorizadas através das palavras, e dessa forma tudo ficou mais fácil. A de abelha, B de boi, C de caqui. O tempo passou, tic-tac, tic-tac, e os macacos com ansiedade se espalharam pelos 4 cantos do mundo, até que um deles questionou: "Peraí, mas quem disse que o mundo tem canto? E se a gente estiver numa esfera? E se existir algo além dessa terra?" E aí disseram pra ele: Enforca esse filho da puta." Eventualmente, os macacos perceberam que enforcar as pessoas não era a solução. E através do trabalho de rapazes bigodudos inteligentíssimos, Galileu, Francis Bacon, Isaac Newton, nasce o conceito de ciência moderna, também conhecido como método científico, que pode ser resumido em: falar é fácil, vacilão. Quero ver tu provar tua hipótese usando a experimentação. Através do método científico, a humanidade decolou. Literalmente. Uma vez que o avião, assim como o helicóptero, a asa delta, a mochila-jato e os joguinhos simuladores de pombo, são todos subprodutos da ciência. A interatividade dos games estimula nos jogadores a produção de dopamina. Excesso de dopamina pode bloquear uma área do cérebro responsável pelo autocontrole. É possível argumentar que a tecnologia não depende da ciência. Afinal, muito antes de dominar o método científico, a nossa espécie já criava uns apetrechos louco. Mas, com a ascensão da ciência moderna, a tecnologia cresce exponencialmente. Como diria aquela famosa frase do Thomas Jefferson: "Há 100 anos, o meu avô defecava num pinico. Hoje eu cago num banheiro com Wi-Fi enquanto leio sobre os diferentes tipos de cocô pela tela do meu microdispositivo." Fezes escurecidas são um sinal de hemorroidas. Obrigado, ciência. Bom, mas nem tudo são flores. Ironicamente, a mesma ciência que nos trouxe até aqui, hoje se vê ameaçada pelo anti-intelectualismo. O mundo está em chamas e os nossos líderes se recusam a reconhecer o aquecimento global. Os otimistas lembram que nunca houve uma época tão tranquila, e se a gente levar em conta os números, é verdade, mas por algum motivo não parece. É difícil ter esperança com o futuro. E mais do que isso, é difícil não se sentir exausto mentalmente. A pergunta é: why? O que está dando errado com a nossa espécie? 2020, por que nós ainda estamos discutindo o formato da Terra? Ou por que é tão fácil se sentir só, vazio e cansado? Bom, obviamente, existem muitas respostas, uma boa parte delas envolvendo críticas ao capitalismo. Nesse vídeo, porém, eu pretendo explorar uma abordagem mais voltada para a teoria da evolução.
No início, não havia nada, até que Deus disse que haja luz. Então houve luz, só que era luz, e a gente sabe o que acontece quando alguém acende a luz. Enche de inseto. Então Deus disse, caralho, quanto bicho, é só acender a luz que essas porra aparece? Por que será que eles gostam tanto de luz? Nisso ele pensou, mas não conseguiu chegar em nenhuma conclusão. Porque é difícil chegar em conclusões quando você não existe. Então, para variar, apareceu um cientista e de repente tudo ficou mais claro. Deus disse, ora, quem poderia imaginar? A resposta está na teoria da evolução. O motivo pelo qual a mariposa se atrai por uma lâmpada é porque na natureza, quando escurece, elas usam a luz da lua para se localizar. Durante milhões de anos, isso funcionou, até que um certo primata se espalhou por aí e, como ele gostava muito do Natal, ele transformou o planeta num grande pisca-pisca. Pô, sacanagem, disse a mariposa. Você não pode fazer isso. Como eu vou me localizar? E o primata respondeu. Ok, isso explica porque alguns insetos se atraem pela luz, mas não explica porque eles estão dispostos a gastar tanta energia nessa tarefa. Do ponto de vista da sobrevivência, não faz o menor sentido. Por muito tempo acreditou-se que eles faziam isso por estupidez. Só que aí vem um biólogo chamado Nicholas Tinbergen e diz o seguinte: Não. Não é só que os insetos são estúpidos. Tem algo estranho acontecendo aqui. E nisso ele começa a notar um padrão na natureza. Entre um filhote real e um fantoche com uma boca gigante, os passarinhos preferem alimentar o fantoche. Entre uma ameaça real e um pedaço de madeira pintado de vermelho, os peixes escolhem atacar o pedaço de madeira. Ou seja, não se resume só aos insetos. Nas mais variadas espécies, o resultado é o mesmo. Diante de um estímulo artificial, é como se os animais ficassem hipnotizados. Uma espécie de falha na Matrix, já que a mente desses animais não evoluiu para lidar com estímulos artificiais. Então, diante de um super estímulo, eles entram em pane. Esse fenômeno recebeu o nome de ilusão do superestímulo. Valeu, Nicholas, por resolver esse mistério. Você não. Talvez você esteja pensando, Peraí, meu chapa, mas o que tudo isso aí tem a ver com a decadência da espécie humana? Aí eu vou convidar você agora a reparar na sua tela. Essa aqui, pela qual você está me assistindo. Não é estranho como a gente passa tanto tempo na frente de um celular ou de um computador, mas quase nunca nós sonhamos com um? É fácil esquecer que nós somos animais, mas nós somos. Já percebeu como você desperta depois de lavar o rosto? Ou como você sente vontade de proteger criaturas com olhos grandes que lembram a fisionomia de um bebê? Essas coisas são heranças dos nossos ancestrais, reflexos que vieram programados no nosso DNA. O problema, porém, é que esses reflexos evoluíram sem levar em conta o superestímulo, porque na natureza o superestímulo é muito raro. Por exemplo, a mariposa é tão escrava da luz quanto nós somos escravos da dopamina. Por isso é tão fácil perder a noção do tempo usando a internet. Uma rede social nada mais é do que um algoritmo programado para superestimular o seu cérebro. Porque quanto mais você fica ali hipnotizado, mais você vê propagandas e mais eles lucram. Agora, não para por aí. O efeito mais devastador do superestímulo é aquele que ele está tendo sobre o nosso futuro. Através dessas descargas de dopamina que as redes sociais oferecem, o ignorante se sente validado. E como a ignorância é uma versão simplificada da realidade, ela vai se espalhando como um vírus. E se você abrir qualquer portal de informação, seja notícias ou curiosidades, você vai encontrar gente negando ciência. E são comentários cheios de likes e reações. Essas pessoas estão sendo recompensadas pela própria ignorância. É como se fosse um ratinho que ganha um biscoito toda vez que fala uma besteira, e nisso ele se sente motivado. Parece uma relação inofensiva, mas não é, porque em vez de ratos estamos falando de pessoas que geram consequências no mundo real. O seu futuro, e o meu também, está nas mãos de um sujeito bronco que flerta com ditadura. O Bolsonaro é um produto direto do superestímulo, assim como outros líderes da extrema-direita. Por isso eles podem dizer o que quiserem, fazer o que quiserem, que sempre vai ter alguém tentando justificar. Porque esse é o poder do superestímulo. Ele cega, ele tira a capacidade de pensar. É o sonho molhado de todo vigarista, e graças à internet isso se tornou realidade.
Por isso nós vemos todo tipo de movimento destrutivo ganhando cada vez mais força. E podia ser pior, imagina onde o nazismo teria chegado se naquela época existisse o WhatsApp. Bom, mas isso é um assunto para outro vídeo. A verdade é que ninguém está acima dos males do superestímulo. Só de beber um refrigerante, você já está ingerindo uma quantidade de açúcar que dificilmente se encontra na natureza. Ou seja, o único jeito de evitar o superestímulo seria adotando um estilo de vida 100% natural, o que é meio difícil. O problema, como sempre, está no excesso. A consequência de uma vida superestimulada é a exaustão mental. A gente se sente cansado, porque de tanto sentir, chega uma hora que a cabeça não sente mais nada. Em outras palavras... Se você está cansado, se você não vê sentido, talvez você esteja sob o efeito do superestímulo. Cuide bem da sua mente, seja gentil consigo, beba muita água. Faça exercícios, evita jogar LOL, se declara pra ela, abraça seus pais, reinstala o Duolingo. E não caia na lábia do obscurantismo. Oh yeah. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu levei umas 150 horas para terminar ele. Estou cansadito e não tão gordito. Então muito obrigado por ter ficado até o fim. Eu acho que uma palavra que faltou citar nesse roteiro foi dormência. Quando você abre o noticiário e se depara com mais uma tragédia ou com alguma nova bizarrice desse governo, eu não sei vocês, mas eu me sinto extremamente cansado. Além disso, eu também me pego perdendo tempo com coisas que não agregam em nada na minha vida. Quase como se eu não tivesse controle sobre a minha própria mente. E é muito fácil sentir culpa pensando nisso. Esse vídeo era uma tentativa de mostrar que existe algo por trás dessas coisas. Nós vivemos uma vida superestimulada. E apesar de ser muito difícil de fugir disso, porque o superestímulo está em toda parte, eu acredito que é interessante ter o conhecimento. Se você conhece uma pessoa que se sente assim, meio cansada do mundo, eu te agradeço muito se você puder mostrar esse vídeo para ela. Eu espero que possa ajudar alguém por aí. O meu canal existe graças a uma campanha de financiamento coletivo. Aliás, muito obrigado a você que faz parte. Eu dependo dessa campanha porque eu trabalho sozinho e eu demoro para postar. Aí o YouTube não me paga quase nada. Se você quiser me ajudar a continuar fazendo vídeos sobre ciência e filosofia, é muito simples. Com R$3 você já pode apoiar o meu trabalho. Em troca, você ganha acesso a um podcast exclusivo para apoiadores. Para saber mais, é só clicar aqui na tela.